Capítulo 17. Resumo geral. Vamos recapitular. Aspas. É preciso haver uma conversão do coração, da mente e também do bolso. Martinho Lutero. Aspas. No início deste livro, perguntamos por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. Mais de 2.350 versículos. O Senhor sabia que a forma com que lidamos com o dinheiro ajudaria a determinar a intimidade de nosso relacionamento com Ele. O Senhor também queria nos prover de um projeto para lidar com o dinheiro, para que fôssemos fiéis nesta área prática da vida. A verdade fundamental que devemos entender é que Deus conservou para si as responsabilidades da propriedade dos bens, do controle dos eventos e da provisão das necessidades. Como pessoas, não fomos projetados para arcar com essas responsabilidades. No entanto, o Senhor delegou algumas tarefas importantes a nós como mordomos. Revejamos o diagrama da roda e as 8 áreas de nossa responsabilidade. A fidelidade financeira é uma jornada. Não perca a coragem. Aplicar os princípios financeiros das Escrituras é uma jornada que leva tempo. É fácil ficar desencorajado. Ao terminar este livro, suas finanças podem não estar totalmente sob controle, mas não fique frustrado. Uma pessoa leva, em média, pelo menos 1 ano para aplicar a maioria desses princípios. Mais uma vez, desejo encorajá-lo a participar de um grupo pequeno do Ministério Crow. É um ambiente excelente para receber encorajamento e ajuda na implementação desses princípios. A fidelidade nas pequenas questões é importante. Devido à falta de recursos, muitas pessoas ficam frustradas por sua incapacidade de solucionar problemas financeiros. Lembre-se de tão somente ser fiel com aquilo que você tem, seja pouco ou muito. Alguns desistem logo, abandonam o alvo de se livrar das dívidas, param de tentar aumentar o valor das poupanças ou das contribuições. A tarefa parece impossível para esses, e pode mesmo ser impossível sem a ajuda do Senhor. Sua parte é fazer um esforço genuíno, não importa quão pequeno ele possa parecer. Então, deixe os resultados para Deus. Aprecio muito aquilo que Deus disse para o profeta Zacarias. Aspas. Pois quem desprezou o dia dos humildes começos. Zacarias, capítulo 4, verso 10. Aspas. Não desanime, seja diligente, seja persistente, seja fiel, mesmo nas menores questões. Um bom amigo perguntou-me certa vez qual tinha sido a lição mais preciosa que eu aprendera nos grupos pequenos de estudo do Ministério Crow. Tenho refletido há algum tempo sobre essa pergunta. Acho que a lição mais valiosa tem sido a percepção de que preciso rever as Escrituras de forma consistente. Eu percebi isso ao preparar uma aula. Se investia pouco tempo estudando a Bíblia durante as semanas anteriores, descobria que acabava sendo influenciado, ainda que sutilmente, pelas visões da sociedade moderna. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo apresentou esse problema e a solução. Aspas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aspas. O único caminho para qualquer um de nós renovarmos nossas mentes, para descobrirmos e preservarmos a perspectiva correta, é nos expondo às Escrituras de forma contínua. A Bíblia
tem as respostas para os problemas financeiros do sofisticado século XXI. Os princípios eternos das Escrituras são práticos em qualquer cultura e em qualquer século. Contentamento. No início deste livro, falei que um de nossos objetivos era que você aprendesse a viver contente. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, Paulo apresenta essa afirmação desafiadora, aspas, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, aspas. Observe com cuidado esta passagem. Ela declara que se você tiver alimento e sustento, roupas e abrigos, deveria estar contente. Nossa cultura reescreveu esse versículo da seguinte forma: se você puder ter as comidas mais finas, usar roupas da última moda, dirigir um carro luxuoso de último tipo e morar numa linda casa, na melhor parte da cidade, então será feliz. Nada poderia estar mais distante da verdade. Há 3 elementos para aprendermos a viver contentes. Primeiro, conhecer o que Deus requer de um mordomo. Segundo, preencher os requisitos fielmente. E terceiro, confiar que Deus fará a parte dele. Se tivermos entendido as responsabilidades de Deus e tivermos sido fiéis no desempenho de nossas responsabilidades como mordomos, podemos viver em contentamento. Nosso amado Pai Celestial confiará a nós algumas posses que Ele sabe serem o melhor para nós em cada momento, sejam elas muitas ou poucas. O contentamento bíblico não deve ser comparado à preguiça, à complacência, à insensibilidade social ou à apatia. Como servimos a um Deus vivo e dinâmico, devemos, como cristãos, sempre progredir. O contentamento não exclui a ambição com motivação apropriada. Já descobrimos que Deus deseja que trabalhemos bastante. Creio que deveríamos ter um desejo ardente de sermos mordomos fiéis dos talentos e posses que Ele confiou a nós. O contentamento bíblico é uma paz interior que aceita o que Deus escolheu para a nossa vocação, para a fase da vida e para a situação financeira que estamos vivenciando. Hebreus, capítulo 13, verso 5, enfatiza isso. Aspas. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aspas. O tempo é agora. Embora corra o risco de ser mal entendido por alguns, gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que ajudou a moldar minha maneira de pensar e ativou minha paixão por ajudar pessoas a tornarem-se financeiramente fiéis. Em 1977, estava sozinho na cozinha de nossa casa. Durante os 2 anos anteriores, havia me concentrado em estudar o que as Escrituras diziam sobre o dinheiro. De repente, fui tomado pelo Espírito de Deus e me encontrei prostrado no chão da cozinha, chorando. Enquanto estava no chão, o Senhor revelou-me que durante minha vida, nossa nação experimentaria um tempo muito difícil na área econômica. Não sabia exatamente quando isso aconteceria ou como seria, mas creio que Deus nos deu, de maneira graciosa, um espaço de tempo para nos conformarmos à Sua palavra na área do dinheiro. Eu imploro que você aproveite esta oportunidade. Torne-se diligente em seus esforços para livrar-se das dívidas. Doe com generosidade.
Siga o orçamento com persistência e trabalhe como para o Senhor. Em resumo, torne-se um mordomo fiel. Você agora conhece a estrutura bíblica do gerenciamento do dinheiro, mas conhecê-la é apenas metade do caminho. Você precisa agir em relação a esse conhecimento. Disse Jesus, aspas, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Aspas. A chuva, as enchentes e os ventos econômicos estão jorrando contra a casa financeira desta nação. Se você construiu sua casa nos princípios sólidos das Escrituras, sua casa não cairá. Um dos melhores caminhos para mostrar seu amor por sua família e seus amigos é deixar sua casa financeira em ordem e encorajar outros a fazerem o mesmo. Admiro o esforço que investiu ouvindo este livro. Oro para que ele tenha dado a você uma apreciação maior das Escrituras, ajudado você a colocar sua casa financeira em ordem e, acima de tudo, tenho nutrido seu amor por Jesus Cristo. Que o Senhor o abençoe ricamente em todos os seus caminhos, à medida que você se torna mais próximo dele.